Ainda falando em Supremo, tem novidades sobre o ministro Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo tem produzido uma série de reportagens e hoje soltou essa. Moraes usou o órgão do TSE para levantar ficha de contratado por uma obra na casa dele. A reportagem é do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald. Eles afirmam que mensagens obtidas pela Folha mostram que o Wellington Macedo, policial militar lotado no gabinete de Moraes, utilizou o órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral para levantar informações sobre uma pessoa que faria uma obra na casa do ministro. As conversas entre o PM, responsável pela segurança do ministro, e Eduardo Talhaferro, que era chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, indicam uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para pesquisas de informações que não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação e histórico criminal do prestador de serviço. Bom, o PM também fez pedidos para a produção de relatórios, a gente já falou sobre isso, de combate a esse núcleo de combate à desinformação. A proteção de ministros do Supremo é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF. No caso de ameaças a ministros, a praxe é que a Secretaria receba informações e repasse para as autoridades competentes. E aí pode ser a Polícia Federal ou as polícias dos estados. As mensagens que abordaram o levantamento das informações indicam que os dados acessados eram sigilosos, o que contradiz, segundo a reportagem, a fala de Moraes no plenário do Supremo, quando ele afirmou que os dados que eles solicitavam no gabinete eram públicos. No dia 24 de fevereiro de 2023, o segurança do ministro encaminha no nome de uma pessoa e solicita o nome de uma pessoa e solicita que Talhaferro levante a ficha criminal. Apenas se tem passagem ou não pela polícia, o pedido de qual estado é, São Paulo, ele disse que era, e aí o cara foi atrás, o Talhaferro. Cerca de uma hora depois, ele voltou com a resposta, em seguida encaminhou cópias de boletim de ocorrência em nome da pessoa indicada pelo segurança de Moraes, ou seja, ele havia levantado histórico e encontrou um registro sobre um suposto homicídio na ficha criminal desse homem que o Moraes contrataria para fazer uma obra na casa dele. Então, ele levantou também a possibilidade de ser uma pessoa com o mesmo nome, fez outras buscas e encontrou informações sobre o processo e o cumprimento de pena pelo prestador de serviços. E aí ele agradeceu, falou: excelente, agora sim vou repassar ao chefe. E aí, Sakamoto, quer dizer, é um meio irregular, acabou descobrindo que a pessoa que ele ia contratar também é uma pessoa que tinha respondido por uma tentativa de homicídio, salvo engano, é o que diz ali o boletim de ocorrência. Suposto homicídio, aliás, é o que diz essa troca de mensagens. Olha, Diego, eu vou ser, talvez eu nade contra a corrente, né? Acho que muitos colegas acham. Eu acho que isso é completamente justificável. Sabe, eu acho que do jeito que foi feito, porque tem que entender qual que foi o contexto de tudo isso que aconteceu. Você tinha um contexto em que o próprio Supremo Tribunal Federal não tinha apoio, bem pelo contrário, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República frente às questões ligadas ao bolsonarismo. Né? A gente tinha um não procurador-geral da República, você tinha a Polícia Federal destinando uma quantidade de pessoas muito pequena para as necessidades dos tribunais superiores, ainda mais quando se tratava de bolsonarismo. Você tinha o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sob ameaça, sendo atacado e sob ameaça. Inclusive, a gente veio depois de descobrir, o pessoal, a gente de vez em quando esquece, até 2, 3 semanas, a gente estava discutindo exatamente as ameaças que chegavam contra ele nas redes sociais, ou os planos que tinham contra ele nas redes sociais, ou os planos elaborados contra ele por pessoas, inclusive, tentativa de homicídio e tudo isso mais. A pessoa tinha que obter informações a respeito da segurança dele. E aí ele pediu para um funcionário do tribunal, né, de confiança, para fazer o acesso e para fazer as buscas, né? E aí você pode falar o seguinte: deveria ter entrado e feito um ofício, etc. E aí eu repito, naquele momento, naquele processo, naquela situação, aquela informação era essencial para garantir a segurança de um presidente de um tribunal em meio a tudo que estava acontecendo. Né? Então, o que acontece? Houve um pedido formal houve um pedido, quer dizer, para esse funcionário, né? Para esse funcionário descobrir essa informação. E olha só, descobriu essa informação que realmente a pessoa estava envolvida e tinha envolvimento com crime de atentado contra a vida, inclusive.
né? Eu acho que é uma questão que é completamente justificável. Eu não acho que há um tamanho. Eu acho que a gente deveria fazer neste momento, e eu repito que eu tenho falado todos os dias sobre esse assunto. Eu acho que as matérias são importantes, eu acho que as matérias são relevantes para tentar entender se concentração de poder na mão de algumas pessoas, ela é válido, em que situações é válido e que se essa situação já passou, como na verdade retirar o poder concentrado, porque aquela situação de exceção, que é, leia-se novamente, a Procuradoria-Geral da República atuando alinhado a um governo golpista, né? A Polícia Federal, setores da Polícia Federal sequestrados por um governo golpista, o que que, na verdade, a gente pode fazer numa situação como essa? O que que se pode fazer numa situação como essa? Ontem a gente entrevistou o senador Alessandro Vieira, que falou: ó, tem que ter mudanças com relação a essa questão da Procuradoria-Geral da República. O próprio, a gente entrevistou o ministro Marco Aurélio Mello, são pessoas críticas, né, a toda essa situação, que falou o seguinte, que também colocou que essa concentração, essa situação, né, de poder na mão de você ter ao mesmo tempo ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que também são ministros do STF, também precisava rever isso, né? Ou seja, a gente tem um arranjo institucional que a questão é: vamos manter esse arranjo institucional? Porque se mantido o arranjo institucional, esse tipo de coisa pode acontecer. Né, em situações como, extremas, como aquela que o Brasil viveu de uma tentativa de golpe de Estado. E aí você tem o quê? Concentração na mão de poder de algumas pessoas. Por quê? Porque as instituições deixam de funcionar, né? Então é o seguinte, a questão que se coloca aqui é outra. A questão é, queremos fazer uma discussão sobre os arranjos institucionais brasileiros, inclusive o pau que está havendo entre o Congresso e o STF é uma grande discussão sobre arranjo institucional. Né? Na verdade, no final das contas, é isso. O Congresso roubou a incumbência do Executivo, tirou a incumbência do Executivo, o Supremo diz que isso é ilegal, agora o Congresso ameaça o Supremo revendo algumas características do próprio Supremo e poderes. Está havendo uma discussão violenta, digamos assim, do ponto de vista institucional. Mas isso tudo tem que ser colocado na mesa. Né? Eu acho que do jeito que estava colocado, não tinha muita saída, não, para o próprio Alexandre de Moraes. Pois é.